Ela é a mulher mais honrada de toda a história. De um lar humilde em Nazaré, ela deu seu sim a Deus e mudou o destino do mundo. Ela é chamada de Mãe de Jesus, Mãe dos cristãos e agora, Mãe da Igreja. Mas como esse título surgiu? E por que ele importa para nós hoje? Junte-se a nós para desvendar a história da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Para entender Maria como Mãe da Igreja, precisamos primeiro entender seu papel na história do Evangelho. Desde a Anunciação, quando o anjo Gabriel a saúda com as palavras "Ave, cheia de graça", a missão de Maria é revelada: gerar o Filho de Deus. Seu sim, seu fiat, fez dela não apenas a Mãe de Cristo, mas o início de uma nova criação. Aos pés da cruz, essa missão se expande. Enquanto Jesus sofre, ele se volta para o discípulo amado João e diz: "Eis aí a tua mãe." Com essas palavras, Maria se torna mãe não apenas de João, mas de todos os discípulos, pois em João a Igreja é representada. Esse momento é o fundamento de seu título de Mater Ecclesiae, Mãe da Igreja. Após a ascensão, os discípulos se reuniram em oração, aguardando o Espírito Santo, e Maria estava lá. Os Atos dos Apóstolos nos dizem que ela estava presente no Pentecostes, orando no cenáculo, unindo a igreja nascente na fé e na esperança. Desde o início, Maria acompanhou a comunidade dos fiéis. Os primeiros cristãos a reverenciavam, não como uma deusa, mas como a humilde mulher escolhida por Deus para trazer a salvação ao mundo. Chamavam-na de Theotokos, Mãe de Deus, título solenemente afirmado no Concílio de Éfeso em 431. Ao defender a maternidade divina de Maria, a Igreja defendia a própria divindade de Cristo. À medida que o cristianismo se espalhava, a devoção a Maria crescia. Igrejas eram dedicadas em sua homenagem, orações eram escritas em seu nome e sua intercessão maternal era buscada em tempos de provação. Da Idade Média ao Renascimento, Maria não foi apenas uma figura teológica, ela foi uma presença viva no coração dos fiéis. Papas, santos e místicos se voltaram para ela como mãe. São Bernardo de Claraval disse certa vez: "Nunca se ouviu dizer que alguém que recorreu à sua proteção tenha ficado sem ajuda." Durante séculos, os cristãos compreendiam que, se Cristo é a cabeça da Igreja, Maria é a mãe que nutre o seu corpo. Mas foi somente no século XX que o título de Maria como Mãe da Igreja foi oficialmente proclamado. No Concílio Vaticano II, o Papa São Paulo VI declarou: "Para a glória da Virgem e para nossa consolação, proclamamos Maria Santíssima, Mãe da Igreja." Esse reconhecimento deu nova voz àquilo que os fiéis sempre acreditavam. Em 2018, o Papa Francisco instituiu uma nova festa, a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, celebrada todos os anos na segunda-feira após Pentecostes. Esta festa litúrgica nos lembra que, assim como Maria esteve com os apóstolos no Pentecostes, ela permanece com a Igreja hoje. Chamar Maria de Mãe da Igreja é reconhecer seu amor por cada crente. Ela não é uma figura distante da história, mas uma mãe que continua a guiar, proteger e interceder pelo corpo de Cristo. Quando enfrentamos desafios, quando a fé é posta à prova, Maria está conosco, apontando sempre para seu Filho. Assim como disse aos servos em Caná, ela nos diz hoje: "Fazei tudo o que ele vos disser." De Nazaré ao Calvário, do Pentecostes aos dias de hoje, Maria nunca deixou de ser mãe. Ela é a mãe de Cristo, a mãe dos cristãos e a mãe da Igreja. Honrá-la não é afastar-se de Cristo, mas aproximar-se dele através do coração daquele que mais o amou. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Escondida ao longo da antiga Via Ardiatina, onde os primeiros cristãos se reuniam em segredo, jaz a memória de um homem cuja fé não podia ser quebrada. Seu nome era Santo Edisto, um romano de origem nobre que trocou a honra terrena pela glória eterna.
Hoje, desvendamos a história de um mártir esquecido, uma testemunha de Cristo cujo sangue regou as próprias pedras de Roma. Para entender Santo Edisto, precisamos primeiro recuar à Roma do século III, uma época em que o cristianismo ainda era ilegal. Os imperadores viam os seguidores de Cristo como uma ameaça à ordem romana, recusando-se a adorar os deuses do império. Para muitos, confessar a Cristo significava prisão, tortura e morte. Em meio a essa turbulência, ao longo da Via Ardiatina, os cemitérios subterrâneos conhecidos como catacumbas de São Sebastião e São Calixto tornaram-se locais de sepultamento e centros de fé. Foi aqui que a memória de Edisto foi preservada. A tradição nos diz que Edisto veio de uma família romana de alta posição, possivelmente ligada à elite militar ou cívica. Sua educação teria sido de privilégios, mas também de expectativas, lealdade ao império e fidelidade aos seus deuses. Mas Edisto encontrou o evangelho, talvez por meio da crescente comunidade cristã em Roma. Contra os costumes de sua classe, ele abraçou a mensagem de Cristo mesmo sabendo que isso significava rejeição, desonra e perigo. Sua conversão não foi uma questão pequena. Para a nobreza, converter-se ao cristianismo frequentemente significava a perda da herança familiar, da posição na sociedade e até mesmo dos direitos de cidadania. Mas Edisto depositou sua esperança não na glória de Roma, mas no reino de Deus. Os detalhes do julgamento e da morte de Edisto estão envoltos na história, mas a Igreja preserva sua memória como um mártir de Roma. Sabemos que ele sofreu durante uma das ondas de perseguição, possivelmente sob os imperadores Valeriano ou Aureliano, quando os cristãos foram impiedosamente atacados. Na Via Ardiatina, ao sul de Roma, Edisto deu seu último testemunho. Recusando-se a renunciar à sua fé, foi condenado à morte. Seja pela espada, pelo fogo ou pela tortura, seu testemunho foi o mesmo. Eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Seu corpo foi sepultado no próprio solo santificado pelo sangue dos mártires, onde gerações de cristãos vinham rezar. O culto a Santo Edisto logo cresceu entre os fiéis. O Martyrologium Hieronymium, um dos primeiros calendários de santos, registra sua festa em 12 de outubro. Ao lado de outros mártires, seu nome foi sussurrado nas orações eucarísticas da igreja primitiva. Mais tarde, uma igreja foi dedicada a ele em Roma, preservando suas relíquias e sua memória. Embora o tempo tenha ocultado muitos detalhes de sua história, seu nome perdurou como alguém que se manteve firme quando tantos vacilaram. Durante séculos, peregrinos que caminhavam pela Via Ardiatina pararam para homenagear Edisto, lembrando-se não de sua riqueza, mas de seu sacrifício. Santo Edisto nos lembra de uma verdade central do cristianismo: a nobreza da fé supera a nobreza do nascimento. Em uma sociedade obcecada por poder, honra e status, Edisto nos ensina que a verdadeira grandeza reside na fidelidade a Cristo, mesmo que isso custe tudo. Sua história ecoa as palavras de São Paulo: considero tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Embora quase esquecido hoje, seu testemunho oculto não foi apagado. Ele continua a inspirar aqueles que trilham o estreito caminho da fé em nossos dias. Edisto, mártir da Via Ardiatina, pode não ser um nome conhecido, mas sua coragem permanece como uma chama silenciosa na história da Igreja. Ele nos chama a viver com convicção, a permanecer firmes nas provações e a valorizar Cristo acima de tudo. Se esta história o inspirou, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias impactantes dos santos, testemunhas que nos mostram o caminho da santidade. E lembre-se, o sangue dos mártires é a semente da Igreja. E se eu lhe dissesse que um dos santos mais amados da Igreja nunca aprendeu a ler, era considerado lento pela família e passou a maior parte da vida realizando as tarefas mais humildes? E, no entanto, esse homem se tornaria um milagreiro, um guia espiritual para os grandes e pequenos, e um santo cuja humildade e santidade brilham tanto hoje quanto há 4 séculos. Esta é a história de São Serafim de Montegranaro, um simples frade capuchinho cuja vida secreta de oração e caridade revelou a verdadeira grandeza da santidade. Fique conosco, porque a vida de Serafim prova que Deus escolhe os humildes para confundir os orgulhosos. Serafim nasceu em 1540, na pequena cidade italiana de Montegranaro. Seu nome de batismo era Felice Rapagnano. Ele era o segundo de 4 filhos em uma família pobre de agricultores. A vida era dura. Seu pai morreu quando Felice ainda era jovem, e o fardo da sobrevivência recaiu sobre seus ombros. Quando criança, Felice era frequentemente ridicularizado. Ele não aprendia rápido.
Não era forte como os outros meninos. Até mesmo sua própria família o desprezava. Sua mãe certa vez suspirou: Felice nunca servirá para nada. Mas, onde o mundo via fraqueza, Deus via pureza de coração. Felice amava a oração, o silêncio e a solidão. Desde pequeno, ele se refugiava em um canto tranquilo da casa ou no campo, juntando as mãos em devoção. Sua alma ansiava por Deus. Quando Felice cresceu, tentou diferentes profissões, primeiro como construtor, depois como pastor. Mas sua falta de jeito causava mais frustração do que ajuda. Seus patrões o ridicularizavam, e os vizinhos riam de sua falta de jeito. Mesmo assim, Felice suportou essas humilhações com paciência. Ele as ofereceu a Deus, nunca falando duramente contra aqueles que o maltratavam. Aos 16 anos, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida. Atraído pelas histórias de São Francisco de Assis e seus seguidores, Felice procurou juntar-se aos capuchinhos, um ramo da família franciscana conhecido por sua simplicidade e austeridade. Os frades hesitaram. Ele era inculto, desajeitado e de saúde precária. Mas, depois de ver sua sinceridade e humildade, eles o aceitaram. Ele adotou o nome de Serafim, que significa ardente, em homenagem aos anjos inflamados de amor a Deus. Serafim não estava destinado ao púlpito ou aos estudos acadêmicos. Em vez disso, foi designado para as tarefas mais simples: porteiro, jardineiro e pendente de esmolas. E, no entanto, foi precisamente nessas funções humildes que sua santidade irradiava. Como porteiro, ele acolhia os pobres com carinho e compartilhava o pouco que os frades tinham. Como jardineiro, ele transformava o trabalho em oração, trabalhando com alegria mesmo nas condições mais difíceis. Como coletor de esmolas, ele andava descalço pelas ruas, aceitando insultos com a mesma paciência com que recebia presentes. Os frades notaram algo extraordinário. Serafim vivia com uma paz profunda e inabalável. Passava longas noites em oração, frequentemente entrando em êxtase. Era visto levitando em oração diante do Santíssimo Sacramento. Embora inculto, falava com profunda sabedoria. Sacerdotes, bispos, nobres e plebeus começaram a buscar seus conselhos. Ele tinha o dom de ler corações, conhecendo os fardos que as pessoas carregavam antes mesmo de falarem. A reputação de Serafim se espalhou. Histórias de milagres o seguiam por onde quer que fosse. Os doentes eram curados por suas orações, almas atribuladas encontravam paz por meio de seus conselhos, até mesmo os animais selvagens pareciam obedecê-lo, sentindo a santidade interior. Mas Serafim nunca se apropriava do mérito. Ele dizia: sou apenas um pobre burro, carregando os tesouros do meu mestre. Sua humildade o tornava amado. Nunca buscou honrarias, nunca ergueu a voz com orgulho. De fato, quando louvado, ele corava e implorava às pessoas que não o considerassem santo. Talvez seu maior milagre tenha sido a transformação de corações. Aqueles que zombavam dele deixavam sua presença transformada, mais suave, mais gentil, mais próximo de Deus. Serafim passou seus últimos anos no convento de Ascoli Piceno. Àquela altura, já era conhecido em toda parte, mas continuava sendo o mesmo irmão humilde, varrendo o chão, cuidando dos jardins e rezando diante do tabernáculo. 12 de outubro de 1604, Serafim silenciosamente passou desta vida para a eternidade. Os frades notaram que, no momento da sua morte, seu rosto se iluminou com um brilho celestial, como se refletisse a alegria de ver Cristo. Instantaneamente, as pessoas começaram a venerá-lo. Seu túmulo se tornou um local de peregrinação, e milagres foram relatados por sua intercessão. São Serafim de Montegranaro foi beatificado em 1729 pelo Papa Bento XIII e canonizado em 1767 pelo Papa Clemente XIII. Hoje, São Serafim de Montegranaro é lembrado não por grandes sermões ou grandes obras, mas por sua simplicidade, humildade e profunda união com Deus. Ele é o santo padroeiro daqueles que são ridicularizados por sua simplicidade e um lembrete de que a verdadeira grandeza se encontra na pequenez. Sua história sussurra uma verdade que frequentemente esquecemos. Santidade não se trata de brilhantismo, força ou sucesso. Santidade se trata de amor, amor puro, paciente e humilde. A história de São Serafim é um desafio para todos nós. Teríamos coragem de abraçar a humildade como ele fez? Poderíamos encontrar alegria em ser pequenos, despercebidos, mas totalmente entregues a Deus? Se a resposta for sim,
Então talvez nós também possamos trilhar o caminho oculto dos santos. No coração do Brasil, ergue-se a segunda maior igreja do mundo, visitada por milhões de pessoas todos os anos. Mas esta grandiosa basílica não começou com reis ou papas, mas com 3 pobres pescadores que retiraram de um rio lamacento algo que mudaria para sempre uma nação. Esta é a história milagrosa de Nossa Senhora Aparecida, mãe e padroeira do Brasil. Era outubro de 1717. O governador de São Paulo e Minas Gerais viajava pela pequena cidade de Guarantinguetá. Para homenagear sua chegada, os pescadores locais receberam a ordem de fornecer peixes para o banquete. 3 homens humildes, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, remaram até o rio Paraíba, lançando suas redes repetidamente, mas não encontraram nada. Após horas de insucesso, João Alves lançou a rede mais uma vez. Desta vez, em vez de peixes, ele desenhou algo inusitado, uma pequena imagem de barro, sem cabeça, de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Surpresos, lançaram a rede novamente e retiraram a cabeça faltante. Limparam a imagem e a embrulharam cuidadosamente. Daquele momento em diante, cada vez que a rede tocava a água, ela transbordava de peixes. O milagre havia começado. Os pescadores levaram a imagem para a casa de Felipe Pedroso, onde os vizinhos começaram a se reunir para rezar. A notícia se espalhou rapidamente. A Mãe Santíssima havia escolhido aparecer, Aparecida, nas águas do Paraíba. Logo, a devoção a Nossa Senhora Aparecida se espalhou de uma casa para outra. Ao longo dos anos, muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. Escravos encontraram liberdade em seu amor maternal, famílias receberam curas, a esperança floresceu entre os pobres e marginalizados. Ela se tornou um sinal de que Deus estava perto dos humildes e esquecidos. À medida que a devoção crescia, capelas foram construídas para abrigar a imagem, primeiro pequenas, depois maiores, à medida que peregrinos começaram a viajar de todo o Brasil para homenagear sua mãe. A devoção não foi isenta de oposição. Em 1978, a imagem original foi roubada e quebrada em centenas de pedaços. Mas como a fé do povo brasileiro, ela foi restaurada, cada fragmento cuidadosamente remontado, seu rosto novamente inteiro. Ao longo dos séculos, inúmeros milagres foram atribuídos a Nossa Senhora Aparecida. Curas, conversões e proteção em tempos de perigo. Para o povo brasileiro, ela se tornou mais do que uma imagem, ela se tornou uma mãe que caminha com eles. Em 1929, o Papa Pio XI declarou Nossa Senhora Aparecida a padroeira oficial do Brasil. Em meados do século XX, a devoção havia crescido tanto que uma nova basílica foi iniciada, uma maravilha arquitetônica, agora o maior santuário mariano do mundo, depois da Basílica de São Pedro, em Roma. Papas, bispos e milhões de peregrinos já visitaram seu santuário. Do mais humilde fazendeiro ao mais alto líder, todos se ajoelham diante da mãe que apareceu pela primeira vez na rede de um pescador. De um rio lamacento ao coração de uma nação, a história de Nossa Senhora Aparecida não se resume a milagres de peixes ou estátuas quebradas restauradas. É sobre esperança, sobre um Deus que eleva os humildes por meio de sua mãe. Hoje, ela é um símbolo de unidade, fé e amor para mais de 200 milhões de brasileiros. E para todos que buscam sua intercessão, ela ainda sussurra a mesma mensagem: façam tudo o que ele lhes disser. No coração da Roma Imperial, onde o rugido dos leões ecoava pelo Coliseu e os cristãos eram caçados por sua fé, um homem ascendeu das profundezas da escravidão ao mais alto cargo da Igreja. Um escravo, um condenado e, ainda assim, um papa. Esta é a incrível história de São Calixto I, o homem que construiu as catacumbas que abrigavam cristãos perseguidos, redefiniu a misericórdia dentro da Igreja e moveu pela fé que antes parecia indigno demais para liderar. Mas sua jornada rumo à santidade começou não na glória, mas na desgraça. Calixto nasceu escravo em Roma por volta do ano 155 d.C., numa época em que o Império Romano venerava seus imperadores e desprezava a crescente seita chamada cristãos.
Seu mestre, um cristão rico chamado Carpóforo, viu potencial no jovem escravo e lhe confiou dinheiro para administrar um pequeno banco. Um empreendimento arriscado na movimentada capital do império. Mas a tragédia aconteceu. O negócio faliu e Calisto perdeu tudo. Desesperado para recuperar os fundos, ele fugiu, foi capturado e jogado na prisão. Das sombras da cela, ele poderia ter desaparecido na história. No entanto, o destino, ou a providência divina, tinha outros planos. Após sua libertação, Calisto se viu novamente em apuros quando uma disputa em uma sinagoga se tornou violenta. Ele foi acusado de perturbar a paz e condenado às minas da Sardenha, um inferno para onde poucos retornavam. Lá, na poeira sufocante das minas, Calisto encontrou o Cristo sofredor, não em visões, mas nos olhos de outros cristãos que morriam ao seu lado. Foi o Papa Vítor I quem primeiro ouviu falar dos prisioneiros na Sardenha. Mas foi a amante do imperador, Márcia, secretamente simpática aos cristãos, que providenciou sua libertação. Entre os sobreviventes estava Calisto, frágil, marcado, mas vivo. Ele foi enviado para Anzio, recebeu uma pequena pensão e silenciosamente desapareceu de vista. No entanto, Deus não havia terminado. Sobre o Papa Zeferino, Calisto foi chamado de volta a Roma. Reconhecendo sua inteligência e fé, Zeferino nomeou diácono e superintendente das catacumbas, os mesmos túneis onde os cristãos perseguidos enterravam seus mortos e se reuniam em culto secreto. Aqui, a verdadeira missão de Calisto começou. Ele organizou locais de sepultamento para mártires, ofereceu cuidados aos pobres e resguardou a memória daqueles que morreram por Cristo. A vasta rede que ele ajudou a supervisionar mais tarde levaria seu nome, as Catacumbas de São Calisto, um solo sagrado onde papas e santos descansariam por séculos. Mas nem todos o viam como herói. Seu passado ainda o assombrava, e logo seu futuro dividiria a própria igreja. Quando o Papa Zeferino morreu por volta de 217 d.C., Calisto foi eleito o 16º Papa de Roma. Sua eleição irritou muitos, especialmente o teólogo rígido Hipólito, que o acusou de heresia e fraqueza moral. Por quê? Porque Calisto ousou pregar o perdão, mesmo para os pecadores mais graves. Ele proclamou que a igreja poderia absolver não apenas assassinos e adúlteros, mas também aqueles que negaram a fé durante a perseguição. Para Calisto, nenhum pecado era maior que a misericórdia de Deus. Ele compreendia a fragilidade da humanidade. Ele próprio a havia vivenciado. Sua visão de uma igreja misericordiosa colidia com o legalismo estrito de seus oponentes. Hipólito rompeu com a igreja, tornando-se o primeiro antipapa conhecido na história. Mas Calisto permaneceu firme. A igreja, disse ele, não é uma comunidade de puros, mas um refúgio para pecadores. Essa mensagem, radical para a época, ecoaria através dos séculos, inspirando papas posteriores, de São Pedro ao Papa Francisco, que chamam a igreja de um hospital de campanha para almas. Em 222 d.C., a perseguição retornou sobre o imperador Alexandre Severo. Os cristãos de Roma mais uma vez enfrentaram prisão, tortura e morte. O Papa Calisto foi alvo de perseguição por sua fé e influência. De acordo com relatos antigos, ele foi capturado por uma multidão e jogado em um poço profundo, talvez um poço, morrendo como um mártir por Cristo. Seu corpo foi recuperado pelos fiéis e enterrado nas catacumbas de Calepódio, ao longo da Via Ápia. De escravo a banqueiro, de condenado a papa, a vida de Calisto é um testemunho da redenção. Ele provou que a graça de Deus transforma a fraqueza em força, pecado em santidade e vergonha em glória. Hoje, São Calixto I é homenageado como Papa e Mártir. Sua festa é celebrada em 14 de outubro. Ele nos lembra que a igreja não é um museu de santos, mas um hospital para pecadores. Uma jovem freira jaz gravemente doente. Durante dias, ela paira entre a vida e a morte. De repente, ela abre os olhos. Vi um anjo ao meu lado, escreveria mais tarde, segurando uma lança de ouro, e ele perfurou meu coração. Isso não era fantasia. Foi um momento que moldaria uma das maiores místicas da história.
Esta é a história de Santa Teresa de Jesus, a impetuosa reformadora espanhola, doutora da Igreja e uma alma consumida pelo amor divino. Teresa de Cepeda e Almada nasceu em Ávila, Espanha, em 1515, em uma família nobre que vivia em uma época de descobertas, reformas e turbulência espiritual. Quando criança, Teresa era fascinada por histórias de santos e mártires. Um dia, ela tentou fugir com seu irmão Rodrigo. Eles queriam ser decapitados pelos mouros para que pudessem ver Deus mais cedo. Seu tio os encontrou no portão da cidade. Esse zelo, esse desejo ardente de entregar tudo a Deus, nunca a abandonaria. Mas a adolescência trouxe distração. Após a morte de sua mãe, Teresa caiu no mundo dos romances e da vaidade. Seu pai, preocupado, a enviou para um convento. Uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Teresa ingressou no convento carmelita da Encarnação aos 20 anos. Mas a vida religiosa não era fácil. O convento era tranquilo. Muitas visitas, muito conforto, pouco silêncio. Logo após fazer seus votos, ela adoeceu gravemente. Paralisada e inconsciente por dias, ela foi considerada morta e até preparada para o enterro. Mas ela sobreviveu. Fraca, mas transformada. Ao longo dos 20 anos seguintes, ela lutou. Dividida entre o amor a Deus e as distrações do mundo, ela rezava pouco, duvidava de si mesma e se sentia longe da santidade. Então um dia, diante de uma estátua de Cristo flagelado, ela desabou em prantos. Senhor, disse ela, não me levantarei até que me concedas o que peço, ser verdadeiramente tua. Aquele momento marcou o início de sua jornada mística. Teresa começou a experimentar profundas graças místicas, levitações, visões de Cristo e uma união ardente com Deus. Sua famosa transverberação, em que um anjo lhe perfurou o coração com um dardo dourado, tornou-se um dos momentos mais emblemáticos do misticismo cristão. Mas essas experiências vieram acompanhadas de provações. Alguns padres a acusavam de delírio, outros de orgulho. A Inquisição a observava atentamente. No entanto, guiada por confessores como São Pedro de Alcântara e São João da Cruz, Teresa permaneceu firme. Seus escritos, A Vida, O Castelo Interior e O Caminho da Perfeição, revelaram um caminho de oração tão claro e profundo que se tornariam tesouros espirituais por séculos. As visões de Teresa a inspiraram a restaurar a ordem carmelita à sua pobreza e simplicidade originais. Em 1562, contra a forte oposição, ela fundou o primeiro convento reformado, São José em Ávila, onde as freiras viviam em estrito claustro, silêncio e profunda oração. Sua reforma se espalhou rapidamente. Ela fundou 17 conventos e inspirou a reforma do ramo masculino com São João da Cruz. Os carmelitas descalços, humildes, devotos, reacenderiam o fogo da vida contemplativa por toda a Europa. No entanto, cada fundação era uma batalha. Oposição de dentro da ordem, escrutínio da igreja, exaustão física e viagens constantes. Mas a coragem de Teresa era inabalável. Só Deus basta, escreveu ela. Nada te perturbe, nada te assuste. Tudo passa. Deus nunca muda. Espanha, 1807. Em meio à guerra, à fome e ao caos, um jovem sonha não com poder ou riqueza, mas com fogo. Um fogo que consumiria o mundo com o amor divino. Ele se tornaria um dos missionários mais incansáveis da história, pregando mais de 25.000 sermões, fundando uma congregação e servindo como confessor de uma rainha. Tudo isso enquanto suportava tentativas de assassinato e o exílio. Chamavam-no de o homem inflamado pelo amor de Deus. Esta é a história de Santo Antônio Maria Claret, o filho do tecelão que se tornou bispo, missionário para o mundo e profeta para o nosso tempo. Antônio Maria Claret nasceu em 23 de dezembro de 1807 em Salente, Espanha, o quinto de 11 filhos de uma família de humildes operários têxteis. Desde muito jovem,
Antônio demonstrou uma extraordinária devoção à oração e um fascínio pelos mistérios divinos. Mas a vida não era fácil. Ele trabalhava longas horas no tear de seu pai. O bater rítmico dos fios tornou-se para ele um ritmo de meditação, tecendo não apenas tecido, mas um relacionamento tranquilo com Deus. Ele amava profundamente a Santíssima Virgem. Todas as manhãs, antes do trabalho, ele rezava diante da imagem dela, pedindo para ser guiado pelo seu coração. Embora sonhasse em se tornar padre, as dificuldades financeiras o forçaram a permanecer nos negócios da família. Até que uma série de sonhos vívidos e inspirações interiores reacenderam seu chamado. Certa vez ele escreveu: "O Senhor me fez entender que nasci para arder com o seu amor e para inflamar os outros com ele." Antônio finalmente entrou no seminário em Vic e foi ordenado em 1835. Mas ele não era um pároco típico. Enquanto outros permaneciam confortáveis em suas cidades, Claré ansiava por sair, para alcançar almas nas ruas, nos campos, nas montanhas. Ele caminhava de aldeia em aldeia, descalço e pobre, pregando o evangelho com resultados surpreendentes. Ele pregava até 5 vezes por dia, passava horas no confessionário e dormia apenas 3 horas por noite. As pessoas começaram a dizer: "Ele se move como uma chama, ele queima por onde passa." Mas Claré sabia que não poderia fazer esse trabalho sozinho. Em 1849, na cidade de Vic, fundou uma nova congregação, os Filhos Missionários do Imaculado Coração de Maria, hoje conhecidos como claretianos. Sua missão era simples, porém profunda: espalhar o Evangelho em todos os lugares, por todos os meios possíveis. Claré utilizou não apenas a pregação, mas também a imprensa, publicando milhares de catecismos, sermões e panfletos para alcançar os esquecidos e os pobres. Ele acreditava na educação, na confissão e na devoção ao Imaculado Coração de Maria como ferramentas para reconstruir uma sociedade dilacerada pela revolução e pela decadência moral. Em 1850, para sua surpresa, o Papa Pio IX nomeou Claré arcebispo de Santiago de Cuba. A diocese estava em ruínas. Havia poucos padres, a corrupção era galopante e a fé estava desaparecendo. Claré imediatamente iniciou uma reforma espiritual, fundou escolas, hospitais e um seminário. Visitou todas as paróquias, viajando milhares de quilômetros em lombo de mula. Mas seu zelo fez inimigos. Enfrentou ameaças de morte, sobreviveu a uma tentativa de assassinato e, certa vez, sua mitra foi perfurada por uma bala. Após 6 anos, o Vaticano o chamou de volta para a Espanha, onde se tornou confessor da rainha Isabel II. Mesmo na corte real, Claré permaneceu pobre e distante, falando destemidamente contra o pecado, mesmo que isso lhe custasse favor e segurança. Em 1868, a Espanha eclodiu em uma revolução. A rainha Isabel II foi exilada e Claré, fiel ao seu posto, fugiu com ela. Na França, ele continuou a pregar, escrever e defender a Igreja, mesmo enfrentando perseguição e pobreza. Ele previu os desafios do mundo moderno: secularismo, confusão moral e a perda da fé. Ele alertou que chegaria um tempo em que a verdade seria silenciada e até mesmo os fiéis se tornariam frios, palavras que soam profeticamente verdadeiras hoje. Enfraquecido pela doença e exaustão, Antônio Maria Claré morreu em 24 de outubro de 1870, em um mosteiro cisterciano em Fontfroide, França. Suas últimas palavras foram um sussurro de total rendição: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Hoje, os claretianos continuam sua missão em mais de 60 países. Seus escritos ainda acendem a fé, e seu mote, amar a Deus, fazê-lo amado, reparar o pecado e salvar almas, continua sendo uma chama que nos guia. Do tear de sua juventude até a mitra episcopal, Santo Antônio Maria Claré
não deixou de arder com o espírito do fogo. E esse fogo, o amor de Cristo através do coração de Maria, ainda ilumina o mundo hoje. Se essa história lhe inspirou, ajude a espalhar a chama, como o Santo Claret fez, compartilhando este vídeo e se inscrevendo para mais histórias de fé, coragem e milagres.